Você já parou para pensar no peso que carrega todos os dias? Esse peso invisível que ninguém vê, mas que consome por dentro. Esse silêncio que grita quando você está sozinho. Você sabe que Deus perdoa. Você já ouviu isso tantas vezes. Você já leu nos versículos. Já escutou em pregações, em músicas, em orações. Mas mesmo assim, por que você ainda sente tanta culpa? A culpa é como uma sombra que insiste em permanecer, mesmo quando a luz já brilhou. É como uma dívida paga, mas que você continua tentando quitar. É como um tribunal onde você mesmo é o acusador, o réu e o juiz. E no fim, a sentença sempre é a mesma. Você não é digno. Você não é suficiente. Você não merece. Mas será que essa é a voz de Deus? Ou será apenas o eco das suas feridas, dos seus erros, dos seus medos? Muitos vivem aprisionados pelo passado, não pelas correntes visíveis, mas pelas correntes da lembrança. E mesmo quando Deus já disse, está feito, você insiste em responder, ainda não acabou. Você revive cenas antigas, palavras que machucaram, escolhas que te envergonham. Você olha para trás como se o passado fosse mais forte que a graça. Mas a pergunta que não quer calar é, por que você ainda se pune por aquilo que já foi perdoado? Talvez seja porque a culpa, por mais dolorosa que seja, ainda parece mais fácil do que a liberdade. Parece contraditório, mas é real. Às vezes é mais confortável viver com o peso do erro do que aceitar a leveza da graça, porque a graça não se explica, ela se recebe. E para muitos, receber sem merecer é algo insuportável. Então você continua tentando pagar uma dívida que já foi quitada. Você continua tentando provar algo que já foi provado na cruz. É como alguém que recebeu uma casa de presente, mas continua dormindo na rua porque sente que não tem direito de entrar. É como um filho que foi perdoado, mas continua se escondendo do pai porque não acredita que foi aceito. É como viver faminto diante de uma mesa posta, recusando-se a comer porque acha que não merece estar ali. A culpa é uma prisão com grades invisíveis. E talvez hoje você esteja me ouvindo de dentro dessa prisão. Você sorri por fora, mas por dentro vive acorrentado. Você canta, você ora, você lê, mas ainda assim existe uma voz que sussurra, você não é digno. Essa voz não vem de Deus, porque Deus não condena aqueles que Ele já perdoou. A Bíblia diz, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Nenhuma condenação, nenhuma, não algumas, não poucas, nenhuma. Mas por que então você ainda se sente condenado? Talvez porque você ainda olha para si mesmo pelos olhos do passado e não pelos olhos de Cristo. Você ainda se define pelo que fez e não pelo que Ele fez. Você ainda se vê como culpado quando Ele já te chamou de livre. Você ainda se apresenta como condenado quando Ele já te chamou de filho. Mas eu sei, não é fácil. A culpa é insistente. Ela volta nas horas mais silenciosas. Ela aparece quando você fecha os olhos para dormir. Ela surge quando algo te lembra do que você tentou esquecer. Ela te persegue quando você acha que já superou. E às vezes, você até se acostuma com ela. Ela vira parte da sua rotina, parte do seu jeito de pensar. Mas esse não é o plano de Deus para você. O plano de Deus não é que você viva como escravo da culpa. O plano de Deus é que você viva como filho da graça. E existe uma diferença enorme entre essas duas realidades. O escravo da culpa vive se escondendo, com medo de ser descoberto. O filho da graça vive com o coração aberto, sabendo que já foi amado antes mesmo de ser transformado. O escravo da culpa trabalha tentando conquistar a aprovação. O filho da graça serve porque já foi aprovado. O escravo da culpa vive cansado, tentando consertar o que não consegue. O filho da graça descansa no que já foi feito. Mas talvez você me diga, eu sei disso, eu já ouvi isso, mas eu não sinto isso. E é aqui que mora o segredo. A graça não é sobre sentir, é sobre crer. A culpa se alimenta das emoções, mas a graça se sustenta na verdade. E a verdade é que Jesus não morreu para que você vivesse preso ao passado. Ele morreu para que você fosse livre. Você lembra da mulher adúltera? Ela foi levada diante de Jesus, cercada por acusadores que tinham pedras nas mãos. Ela estava envergonhada, humilhada, exposta. A lei dizia que ela deveria ser apedrejada. Ela merecia a condenação. Mas Jesus olhou para ela e disse,
Eu também não te condeno, vai e não peques mais. Você percebe? Ele não disse, eu vou pensar se te perdoo. Ele não disse, eu te perdoo, mas você vai carregar esse peso pelo resto da vida. Ele disse, eu não te condeno. A voz de Jesus não é a voz da culpa. A voz de Jesus é a voz da liberdade. A voz da culpa te prende. A voz de Jesus te levanta. A voz da culpa te lembra quem você foi. A voz de Jesus te lembra quem você é. Mas, para ouvir essa voz, você precisa silenciar as outras. Precisa parar de dar tanto espaço para as memórias do passado. Precisa parar de acreditar nas mentiras que repetem dentro de você. Precisa aprender a se olhar não pelo espelho das suas falhas, mas pelo espelho da cruz. E talvez seja isso que Deus está tentando dizer a você agora. Você já foi perdoado. Pare de carregar um fardo que já não é seu. Pare de se acusar por algo que já foi apagado. Pare de se condenar por algo que já foi redimido. Sim, você errou. Sim, você falhou. Sim, você caiu. Mas em Cristo, isso não é mais o fim da sua história. Em Cristo, isso não é mais a sua identidade. Em Cristo, o seu passado não tem o poder de definir o seu futuro. A cruz não foi um teatro. O sangue não foi simbólico. O perdão não foi parcial. Foi real. Foi definitivo. Foi completo. A graça não deixa restos. Ela limpa, ela cura, ela transforma. E se você ainda sente culpa, talvez seja porque não aprendeu a se ver como Deus já te vê. E Ele te vê como filho amado. Ele te vê como alguém digno de estar à mesa. Ele te vê como alguém que tem lugar no coração dele. A culpa diz, você não é digno. A graça responde, eu sei, mas eu te fiz digno. A culpa diz, você não merece. A graça responde, eu sei, mas eu te dei de presente. A culpa diz, você falhou. A graça responde, eu venci por você. Agora, deixa eu te dizer algo importante. Perdoar a si mesmo também faz parte desse processo. Muitas vezes, Deus já te perdoou, mas você ainda não se perdoou. Você ainda se olha com dureza, ainda se julga com peso, ainda se condena com palavras que Ele não disse. Você ainda se trata como réu quando Ele já te declarou inocente. E aqui entra algo que pode transformar a sua forma de viver. Você precisa aprender a receber o perdão. Não apenas saber que ele existe, mas se permitir viver nele. Não apenas acreditar de longe, mas experimentar de perto. O perdão não é uma teoria, é uma realidade. E essa realidade precisa entrar no seu coração como quem abre as janelas para deixar a luz entrar. Talvez seja a hora de você parar de lutar contra a graça e começar a se render a ela. Parar de resistir e simplesmente descansar. Parar de tentar pagar o preço e simplesmente receber o presente. Parar de se esconder e simplesmente se deixar amar. E sabe o que acontece quando você faz isso? A culpa perde a força, ela perde o espaço, ela perde o sentido, porque onde existe graça, a culpa não consegue permanecer. Onde existe amor, o medo não encontra lugar. Onde existe perdão, a acusação se cala. Talvez você esteja me ouvindo agora com lágrimas nos olhos. Talvez você esteja lembrando de erros antigos, de palavras que ainda doem, de escolhas que ainda te pesam, mas eu quero que você ouça com atenção. Você não precisa mais viver com essa culpa. Deus já te perdoou. E se Ele já te perdoou, quem é você para continuar se condenando? Às vezes, você pensa que precisa ter uma grande fé para viver essa liberdade. Mas Jesus disse que basta uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Não é sobre a força da sua fé, é sobre o poder daquele em quem você crê. Você não precisa ter todas as respostas, não precisa sentir tudo de uma vez, não precisa estar pronto. Precisa apenas dar um passo pequeno, mas sincero. Talvez hoje seja esse passo. Talvez seja o momento de você simplesmente dizer, Senhor, eu não entendo tudo, mas eu confio em Ti. Eu não consigo me perdoar, mas eu recebo o Teu perdão. Eu não sinto que mereço, mas eu aceito o Teu amor. É assim que começa. Não com perfeição, mas com sinceridade. Não com respostas, mas com rendição. E aos poucos o peso vai caindo. Aos poucos a culpa vai perdendo espaço. Aos poucos a paz vai tomando conta. E essa paz não vem das circunstâncias. Ela vem da certeza de que você está perdoado. Ela vem do descanso de saber
que Deus já não olha para você como culpado, mas como filho amado. Sabe, quando o filho pródigo voltou para casa, ele vinha cheio de culpa. Ele já tinha preparado um discurso. Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz de mim como um dos teus empregados. Ele acreditava que no máximo seria aceito como servo, mas o pai correu até ele, o abraçou e disse: Este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Você percebe? Ele voltou como culpado, mas foi recebido como filho. Ele voltou querendo ser servo, mas foi vestido como herdeiro. Ele voltou esperando rejeição, mas encontrou festa. Assim é com Deus. Você pode voltar carregando culpa, mas Ele vai te receber com graça. Você pode voltar querendo pagar, mas Ele vai te lembrar que já está pago. Você pode voltar sentindo vergonha, mas Ele vai te cobrir com amor. E é nesse lugar que você pode descansar, no colo do Pai, nos braços que não te acusam, mas te acolhem, na voz que não te condena, mas te chama pelo nome. Eu sei que talvez ainda haja feridas, feridas que não cicatrizaram, feridas que ainda sangram quando você lembra, mas até nelas, Deus pode tocar. Ele não apenas perdoa o pecado, Ele cura a alma. Ele não apenas apaga a condenação, Ele restaura o coração. E a cada dia Ele pode transformar culpa em gratidão, vergonha em testemunho, dor em esperança. Mas isso não acontece se você continuar escondendo. A cura só vem quando você expõe. A restauração só vem quando você abre espaço. O perdão já foi dado, mas a experiência do perdão só acontece quando você se permite recebê-lo. E como você pode fazer isso? De forma simples e prática. Comece sendo sincero com Deus. Ore com as palavras que você tem. Não precisa de discurso bonito, não precisa de frases ensaiadas. Apenas abra o coração. Diga a Ele como você se sente, com verdade. Conte as suas culpas, os seus medos, as suas quedas. E depois, permita que Ele te responda com graça. Leia a palavra, não apenas para conhecer, mas para se enxergar nela. Cada versículo sobre perdão, sobre graça, sobre amor, é uma carta escrita para você. Quando você ler que não há condenação, receba isso como uma verdade pessoal. Quando você ler que Ele é rico em perdoar, entenda que isso é para você. Quando você ler que nada pode separar você do amor de Deus, deixe essa certeza encher o coração. E pouco a pouco, a voz da culpa vai diminuindo. Ela ainda pode tentar aparecer, mas você vai ter algo mais forte para responder. Você vai poder dizer: eu sei em quem tenho crido. Eu sei o que Ele fez por mim. Eu sei que sou amado. Outra prática é aprender a se perdoar. Sim, isso é difícil. Mas comece lembrando que se Deus já não te condena, você não tem o direito de se condenar para sempre. Trate a si mesmo com misericórdia. Quando os pensamentos de acusação vierem, lembre-se, não são a voz de Deus. E com o tempo, você vai aprender a se olhar não como um réu, mas como alguém em processo de restauração. E por fim, viva como filho. Não como escravo tentando pagar uma dívida, mas como filho que sabe que tem lugar na casa do Pai. Sirva a Deus não para ser aceito, mas porque já foi aceito. Ame as pessoas não para compensar o passado, mas porque você já experimentou um amor que transforma. Viva com gratidão, não com peso. Viva em liberdade, não em condenação. Talvez neste momento você esteja pensando em tudo que perdeu, em tudo que falhou, em tudo que gostaria de apagar. Mas Deus está mais interessado no seu presente e no seu futuro do que no seu passado. O passado já foi colocado na cruz. Agora é tempo de viver o hoje na graça. É tempo de olhar para frente com esperança. É tempo de acreditar que você pode recomeçar. Porque no fim, a culpa não precisa ser a última palavra. A última palavra é sempre a graça. A última palavra é sempre o amor. A última palavra é sempre o perdão. E se hoje você decidir soltar esse fardo, algo novo pode começar. Não significa que tudo será fácil. Não significa que não haverá lutas. Mas significa que você não precisa mais caminhar sozinho. Significa que você não precisa mais viver acorrentado. Significa que a liberdade é real. E essa liberdade não é apenas para alguns. Ela é para você. Ela é para o coração cansado. Ela é para o filho que se sente distante. Ela é para o que carrega a culpa há anos. Ela é para quem acha que já não tem volta. Ela é para você. Então, se hoje você está ouvindo esta mensagem, saiba,
Não é por acaso. Talvez Deus tenha escolhido exatamente este momento para lembrar você de que Ele já te perdoou e que está na hora de você perdoar a si mesmo. Está na hora de você soltar o peso. Está na hora de você viver como filho amado. Deus perdoa, mas por que você ainda vive com tanta culpa? Talvez porque ainda não tinha ouvido a voz dele tão perto dizendo: Filho, eu já te libertei. Filho, eu já te lavei. Filho, eu já te chamei para viver em paz. E é essa paz que eu oro para que você experimente a partir de agora. Uma paz que não depende do que você sente, mas do que Ele fez. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que você é amado. Uma paz que tira o peso da culpa e enche o coração de esperança. Então respire fundo, solte esse fardo, receba o amor, receba a graça, receba a liberdade, porque a vida é curta demais para ser vivida debaixo da culpa, e o amor de Deus é grande demais para ser recusado. Se esta mensagem falou ao seu coração, eu quero te pedir algo simples. Escreva aqui nos comentários o seu nome e a cidade ou estado de onde você está assistindo. Nós vamos orar por você, pela sua família e também por algum parente próximo que você saiba que está passando por uma dificuldade. Deixe também o seu like e se inscreva no canal, porque isso nos ajuda a continuar compartilhando mensagens que alcançam corações como o seu.